Olá, querido. Por que você acha que a Bíblia é o livro mais amado e mais odiado no mundo? Por que a Bíblia foi quase destruída num período da história? Quem estava por trás dessa terrível perseguição à palavra de Deus? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Alejandro Bulhon. Hoje, 2 cadáveres na praça. Já vimos em programas anteriores que os dois pontos da controvérsia universal entre Deus e Lúcifer são a adoração e a obediência. O inimigo faria de tudo que pudesse para levar as pessoas a adorarem qualquer coisa, menos o verdadeiro Deus. Para tal fim, era preciso destruir a confiança das pessoas na Bíblia, ou então fazer que este livro desaparecesse completamente. E no capítulo 11 do Apocalipse está registrada uma profecia que anunciava as tentativas demoníacas para destruir a Bíblia. O apóstolo São João escreveu as seguintes palavras recebidas do anjo. Está em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quem são estas testemunhas? Deixemos que o próprio Jesus responda. Quando ele esteve na terra, ele disse aos seus discípulos o que encontramos em São João 5:39. E diz assim, São João 5:39. Examinai as Escrituras e são elas que testificam de mim. Aqui o Senhor identifica as Sagradas Escrituras como as suas testemunhas, elas testificam dele. Mas a profecia de Apocalipse 11, verso 4, diz que as 2 testemunhas eram as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E é surpreendente notar como tudo encaixa, pois São Pedro na Bíblia afirma que a Bíblia é uma candeia que alumia em lugares tenebrosos. Isso está em 2 Pedro 1:19. E Zacarias a identifica como 2 ramas de oliveira. Você percebe que, analisadas pela própria Escritura, as 2 testemunhas são símbolo do Velho e do Novo Testamento que forma a Bíblia? Mas em que sentido as testemunhas testificariam vestidas de pano de saco durante 1260 dias ou anos? No programa A Mulher Vestida de Luz, estudamos outra profecia que mencionava este período de 1260 dias. Vimos que durante um período de 1260 anos a Igreja de Deus seria perseguida e teria que se esconder nas covas da terra para sobreviver. O motivo da perseguição foi a obediência desses cristãos à palavra de Deus. Naquele período, a Bíblia testificou vestida de pano de saco, isto é, oculta, abafada. Isso porque a sua leitura estava proibida, sob a alegação de que o povo não tinha capacidade de entendê-la e que esse privilégio tinha sido concedido apenas aos líderes da igreja. Mas a profecia que é o centro de nosso estudo neste programa continuava dizendo que depois daquele período de perseguição de 1260 anos, em que as testemunhas testificariam vestidas de pano e saco, Apocalipse 11:7 diz que a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quem é esta besta? E em que sentido ela mataria a Bíblia? Na linguagem profética, besta é símbolo de reino ou poder. É preciso identificar, então, um poder, um governo que, depois do período profético de 1260 anos, se levantou e quase destruiu a Bíblia. Já vimos anteriormente que este período de 1260 anos começa no ano 538, com o edito de Justiniano, dando poder absoluto ao bispo que dirigia a Igreja Cristã de Roma.
E esse período terminou em 1798, quando o general Berthier prendeu o líder da igreja cristã que perseguia os rebeldes, entre aspas, que estudavam a Bíblia. Para identificar a besta, o poder que mata, entre aspas, as testemunhas, precisamos buscar um governo que perseguiu a Bíblia depois de 1798. Perceba que esta besta sobe do abismo, ou seja, ela não tem nenhum fundamento religioso. É um poder ateu e espiritualmente comparado ao Egito. Mas o que aconteceu no Egito que possa nos dar alguma luz para identificar este governo? Vejamos o que registra Êxodo 5:2. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Percebe você o espírito de incredulidade do Egito? Pois é esse mesmo espírito, o espírito desta besta, que atacaria a Bíblia depois de 1798. E você não precisa revisar muito a história universal para descobrir, na França ateia, do fim do século XVIII, esta besta destruidora da Bíblia. Naquele país, houve proposta de um grupo extremista para se abolir Deus, entre outras instituições, e substituí-lo pelo culto da razão. Na verdade, chegou-se a celebrar uma festa da razão na Catedral de Notre-Dame, com uma linda atriz figurando como a deusa razão. A história registra também que a França desatou uma guerra terrível para destruir a palavra de Deus, matando 70.000 hugonotes, seguidores da Bíblia, na trágica noite de São Bartolomeu. Em 1793, a Assembleia Francesa promulgou um decreto proibindo a leitura da Bíblia e foi ordenado que todas as Bíblias fossem levadas à praça pública e queimadas como evidência de que o governo francês não reconhecia a palavra de Deus. Isso saiu no jornal Gazette Nationale do 14 de novembro de 1793. Aí se publicou o seguinte: a Sociedade Popular da Seção do Museu faz ciente que os cidadãos desta seção têm dado boa conta de todos os livros de superstição e de mentira. Livros de missa, de oração, antigos e novos testamentos, têm expiado numa grande fogueira as tolices a que a raça humana foi levada a cometer. E a profecia, relatada em Apocalipse 11, nos versos 8, 9 e 11, continua dizendo sobre as testemunhas o seguinte: e os cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade por 3 dias e meio. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. Ah, querido, você acha que é pura coincidência que a perseguição religiosa do ateísmo francês desatada contra as religiões, e especialmente contra a Bíblia, tenha durado exatamente 3 anos e meio? A Convenção Nacional aboliu toda a religião na França em 26 de novembro de 1793 e restabeleceu-a em 17 de junho de 1797. 3 anos e meio exato. Você já sabe que em profecia um dia simboliza um ano. A história encarregou-se de provar que a profecia estava certa. Depois desse período de 3 anos e meio, em que a Bíblia esteve aparentemente morta, houve um despertar do interesse pelo estudo da Bíblia. Literalmente, a palavra de Deus se levantou sobre os pés. Porque em 1804 organizou-se a Sociedade Bíblica Britânica e em 1817 a Sociedade Bíblica Americana. Ambas encarregaram-se de publicar e promover a leitura da Bíblia aos milhões por todo o mundo. Ah, meu amigo, a Bíblia tem sido, ao longo da história, o livro mais amado e mais odiado. Reverenciado por uns, perseguido por outros. E hoje, este livro, a Bíblia, é o livro mais traduzido no mundo e também o mais vendido. Embora o inimigo tenha sempre tentado destruir a palavra de Deus, perseguindo-a ou desvirtuando-a, o crescimento na distribuição deste livro tem aumentado. Durante 1260 anos, a Bíblia foi perseguida por um poder religioso. Talvez por isso João tenha dito em Apocalipse 17:6,
Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Qual foi o motivo do espanto do escritor do Apocalipse? Exatamente o fato de uma igreja, pretensamente chamada de Igreja de Deus, perseguir em nome de Deus aos que estudavam a Bíblia e tentavam obedecê-la. Que um poder ateu perseguisse a Bíblia era até lógico, mas que um poder religioso perseguisse não tinha sentido nenhum para o apóstolo João. Por isso ele ficou espantado. Quando o período de 1260 anos de perseguição ao verdadeiro povo de Deus acabou e o inimigo não conseguiu destruir a Bíblia, ele levantou outro poder para alcançar seu objetivo. Dessa vez, um poder ateu no espírito da França racionalista. E embora tivesse conseguido silenciar a voz da Bíblia por 3 anos e meio, finalmente a palavra de Deus venceu e hoje a temos distribuída aos milhares por todo o planeta. Mas as tentativas do inimigo para destruir a Bíblia não param por aí. Se ele não pode destruí-la através da ameaça e da perseguição, ataca por outras frentes. E é o que está fazendo hoje. Convenceu a muitos de que a Bíblia, sendo um livro tão antigo, não pode ter validade para nossos dias. Você vê? São pessoas sinceras as que afirmam isto, mas elas não conseguem notar a diferença entre costumes e princípios. Claro que os costumes mudaram. A roupa é diferente hoje dos tempos bíblicos, o estilo do cabelo é diferente, os costumes evoluíram com o desenvolvimento da tecnologia, mas os princípios divinos, preservadores da vida, são eternos. Eles não podem nunca mudar. O respeito pela vida, a fidelidade, a honestidade, a adoração e a obediência devidas unicamente a Deus, todos são princípios que existiam 5.000 anos atrás e existem hoje. Outras pessoas são levadas pelo inimigo a pensar que, tudo bem, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não precisa ser levada tão a sério. Podemos mudá-la um pouquinho, podemos adaptá-la. Se Deus disse que branco, não poderia ser amarelo. Amarelo também é uma cor, e uma cor mais viva. Se Deus disse sábado, não poderia ser domingo. Qual é o problema? Afinal de contas, estamos separando um dia para Deus, como Ele ordenou, é isso que importa. Mas, querido, a Bíblia é clara em Isaías 48, quando diz: seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Mas se tudo que dissemos até aqui não for suficiente para tirar a autoridade da palavra de Deus, então o inimigo levará o homem a tomar a Bíblia apenas como um amuleto, como colocar uma ferradura atrás da porta ou carregar um pé de coelho. Muitas pessoas sempre terão a Bíblia no criado mudo como símbolo de proteção, mas não além, não conhecem o seu conteúdo. Os ensinamentos bíblicos não afetam em nada o seu estilo de vida, percebe? Talvez a Bíblia esteja aí, adornando a biblioteca, mas não influi na sua vida, não guia seus passos, nem orienta suas decisões. Bom, o diabo tornou a Bíblia completamente inoperante. Conseguiu finalmente o que queria. Outro método que Lucifer usa para desvirtuar a palavra de Deus é fazer que o ser humano creia na Bíblia e pense que é tão difícil da Bíblia ser compreendida que não adianta nem sequer tentar. Isto, porém, não é verdade. Toda pessoa que com humildade abrir a Bíblia será iluminada pelo Espírito de Deus a fim de entender a sua mensagem. Veja, Michael Drosnin, jornalista americano ateu e repórter dos jornais Washington Post e Wall Street Journal, acaba de publicar o livro O Código da Bíblia, que em pouco menos de um ano já é best-seller em 17 países. Segundo o autor deste livro, antes da Segunda Guerra Mundial, um rabino residente em Praga, antiga Tchecoslováquia, teria descoberto um código secreto em hebraico. 50 anos depois, o matemático israelense Eliyahu Rips encontrou por acaso na Biblioteca Pública de Israel o único livro que o rabino tinha publicado. A partir dali,
E motivado pela curiosidade, o Dr. Reeves desenvolveu um programa para computador que pode, segundo ele, decifrar o futuro da humanidade. O jornalista americano foi posteriormente apresentado ao Dr. Reeves e desde então dedicou-se a escrever o livro que adverte a humanidade com relação às tragédias que se aproximam. Ele diz, por exemplo, que nos anos 2000 e 2006 o mundo será sacudido por 2 hecatombes nucleares. Prevê terremotos grotescos para o Japão e para Los Angeles para os anos 2006 e 2010, respectivamente. E de repente, o livro de Drozdin virou moda. Ele diz que através do programa do computador e do código secreto pode ver não só o futuro, mas também conseguiu comprovar o que a história da humanidade estava prevista muitos anos antes de que esses fatos acontecessem. Mas a Bíblia afirma que você não precisa de um computador para entender as profecias. Você precisa do Espírito Santo que inspirou os escritores bíblicos e que hoje está pronto para iluminar o seu entendimento. Sem a ajuda de qualquer computador, você pode observar a Bíblia. Na Bíblia, a sucessão dos impérios mundiais, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Você pode ver descritos os esforços de Adolf Hitler e Napoleão Bonaparte tentando inutilmente estabelecer um novo império mundial. Você pode ver as tentativas do inimigo para destruir a Bíblia e pode ver também retratado o quadro atual que a humanidade vive. Nada está oculto. Tudo está revelado aos seres humanos que com humildade de coração buscam entender o plano divino. Em todas essas previsões divinas apresentadas na Bíblia e concentradas no livro do Apocalipse, não existe nenhuma hecatombe atômica para o ano 2000 ou 2006, como o livro de Drozdin anuncia. E graças a Deus, falta pouco tempo para comprovar a contundência da afirmação que estou fazendo. Quer dizer que eu sou um profeta? Não. Sou apenas um ser humano que pede a iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras. Veja, quando perguntado se teria sido Deus quem escreveu as revelações que o suposto código decifra, Drozdin, que é ateu, respondeu: não acredito em Deus, mas alguma inteligência pode ver o futuro e o escreveu em código. Não sei nem dizer se o código foi feito por um computador ou para ser desvendado por um computador, mas se uma máquina pudesse fazer esse código, com certeza foi uma máquina mais potente das que conhecemos, porque todos os computadores que se conhecem hoje, mesmo trabalhando juntos, não conseguiriam criar um código tão complexo. E os nossos computadores não conseguem prever o futuro, diz Drozdin. E quando novamente perguntado se não seria esta uma prova da existência de Deus, ele acrescentou: é a primeira evidência científica de que outro tipo de inteligência existe, mas não sabemos sua identidade. No entanto, essa mesma inteligência que criou o código também nos criou e criou todo o universo. Não sei quem fez, mas não foi um ser humano, continuou dizendo o jornalista. Como você pode ver, querido, a Bíblia, apesar de todas as perseguições e as tentativas que o inimigo fez para desvirtuá-la, continua segura, soberana e até perturbando quem não acredita na existência de Deus. Mas agora, o que a palavra de Deus significa para você? Está pronto você para estudá-la e obedecê-la? Já pensou alguma vez que todas as tristezas e erros de sua vida podem ter acontecido simplesmente porque você não conhecia o plano que Deus tem para você e que está descrito na Bíblia? Você não gostaria neste momento de abrir o coração e dizer: Senhor, guarda-me, guia-me através da Tua Palavra? Se você quer fazer isso, faça-o aí, enquanto eu vou fazer uma oração por você. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra. Não nos deixaste perdidos neste mundo sem uma guia. A Tua Palavra é a guia. Foi perseguida pelo inimigo ao longo da história, mas ela permanece firme. E todos aqueles que a estudam são felizes. Ajuda todos esses amigos que estão assistindo o programa para conseguir uma Bíblia, estudá-la e encontrar qual é o plano que Tu tens para a vida deles.
Em nome de Jesus. Amém.